Aline! Vocês já ouviram falar de fanfiction? Pois é sobre isso que vamos falar hoje. Eu tenho uma dica bem bacana de livro pra vocês e a gente vai tratar esse assunto. Espera aí! Bom, gente, hoje eu quero falar do livro Fangirl. É um livro muito bacana. Eu comecei a ler os livros dela, chama Rainbow Rowell. Na verdade, comecei a ler porque eu achei a capa muito linda, então sim, eu sou a pessoa que lê os livros pela capa. Às vezes eu me decepciono, às vezes dá certo. No caso, os livros dela deram certo, tá? Eu li primeiro, não foi esse, foi um que chama Eleanor Park, que eu achei lindo, muito fofo. E aí eu comecei a ler esse aqui, ó, Fangirl. E a história em si, antes de falar do livro, já saibam, é romance e é sim voltado para o público feminino e o público jovem, tá? Então os marmanjos aí, se pegarem pra ler, nada contra, pode ler, tranquilo, mas se pegarem pra ler já vão com isso na mente, tá? Enfim, o livro é sobre uma adulta, adolescente virando adulta quase, ela tá indo pra faculdade, ela tem uma irmã gêmea, que a irmã gêmea dela é tipo super descolada, vai pra várias festas e ela é aquela nerd assim, sabe? Usa óculos, fica na dela. E, enfim, não vou nem falar da parte do romance, porque todos os livros dela tem bastante e é muito fofo, por sinal, tá, meninas? É lindo, muito fofo a história. Mas o que eu achei bacana foi que ela fala muito de fanfiction, que é isso que a gente vai falar hoje, tá? As famosas fanfictions. Bom, pra quem não sabe, não conhece o que é, fanfiction, como o nome em inglês, já diz fanfiction, ficção feita por fãs. Então, basicamente, pra resumir muito, porque nem sempre é igual, tá? Eu gosto muito de Harry Potter, isso é verdade, tá? Eu sou super fã dos livros do Harry Potter. Então, basicamente, eu falo assim, eu acho que o Rony não devia ficar junto com a Hermione, porque os dois não têm nada a ver. Então eu pego o Harry, que é o meu personagem principal, favorito, e a Hermione, e eu faço uma história diferente, onde os dois ficam juntos, e tem filhos, e etc. Então, pra vocês terem uma noção, a fanfiction é mais ou menos isso, tá? Não segue uma regra, não tem que ser sempre assim, na verdade existem vários tipos de fanfiction, e pra mim o mais legal é, se você gosta de um livro, de um filme, de um seriado, de alguma coisa, mangá, tem uma fanfiction que fala sobre isso. Então, por exemplo, eu amo Friends, sou super fã, tenho todas as temporadas e me senti muito órfã quando acabou. E então eu peguei, um dia, belo dia, estava mexendo no site e achei um site com um monte de fanfiction de Friends. Então tinha história de o que aconteceu depois que acabou, ou então histórias paralelas com os episódios, e é muito bacana, sabe? Você consegue continuar curtindo, continuar assistindo o filme, acompanhando sua série, sabe? E tem pessoas que escrevem muito bem, sim, não é só aquelas histórias água com açúcar, né? Porque tem um pouco também, não vou mentir e falar que, nossa, todo mundo escreve super bem e todas as histórias são maravilhosas. Mas tem pessoas que escrevem muito bem. Pra quem quiser, o link do site do Friends eu vou deixar aqui na descrição, tá? Enfim, as fanfictions, assim, é um universo muito grande, eu não vou conseguir falar tudo aqui no vídeo, porque senão eu vou ficar, assim, por dias falando e vocês não vão ter paciência de ficar me ouvindo, tá? Basicamente, elas são divididas em duas, as grandes e as pequenas, ou no termo correto, as longs e as shorts. Então, as longas, pelo nome já diz, são histórias com mais de 3 capítulos. Às vezes elas duram 5 capítulos, às vezes elas duram 10, 15, às vezes você lê, parece um livro inacabável e não acaba a história, tá? São as mais comuns, são as longas, tá? As pessoas gostam de escrever, então elas escrevem bastante. E também tem as shorts, que são no máximo de 3 capítulos. Então são histórias mais simples, assim, raciocínio rápido, ali, só uma historinha, acabou, já deu. E além dessa categoria, tem várias subdivisões, tá? Eu vou falar as principais porque são muitas, senão eu vou ficar aqui lendo pra vocês um monte de categoria. Eu vou falar então só das principais. A primeira que eu acho bem importante, assim, destacar são as originais, tá? Originals. O termo em inglês, né? Originais. Então, são histórias que não são baseadas em personagens. Corrigindo, elas são baseadas
baseadas nos personagens de algum livro, filme, série. Como tudo que a gente faz é baseado em alguma coisa, mas elas não copiam o personagem. Então eu posso escrever uma história de uma menina insegura, desastrada, características da Bella, do Crepúsculo, não que eu goste muito, mas tudo bem. Mas eu não vou falar que a menina é a Bella. A menina tem outro nome, tem outra aparência e tudo mais, tá bom? Então são as originais. Então as pessoas criam o universo e os personagens da própria cabeça delas. Essas histórias, por sinal, elas podem ser publicadas e vendidas, porque os personagens são originais, tá? Se você escreve fanfiction e usa o personagem de outra pessoa que outra pessoa criou, você não pode de jeito nenhum ter lucro em cima disso. Porque é ilegal, é claro, porque isso é plágio. Então, tenham bem em mente. Todas as fanfictions que já foram publicadas, que a gente vai falar mais pra frente, porque tiveram fanfictions que foram publicadas, foram fanfictions originais, tá bom? Sem custo. Bom, além dessa categoria das originais, a gente tem outras, tá? Uma das principais aqui é a Dark Fic. Então, como o nome já vem do inglês, dark, então aquela coisa pesada, meio sombria, são fanfics mais depressivas, com um tema muito pesado, sobre angústia, dor, morte. Então, é basicamente aquelas fanfics que você lê e fica realmente muito deprimida. Outra categoria, totalmente contrária agora, chama Fluffy, que é, como o nome diz em inglês, fofo. Então são fanfictions muito fofas e bonitinhas e meiguinhas, com um final feliz e todo mundo vive para sempre feliz. Então essas são as Fluffies. Eu tenho as que são, que todo mundo comenta, que fala, fanfiction é só isso. Não, não são. Que são as hentais e as lemons, tá? Hentai são fanfictions com cenas de sexo bem calientes e bem explícitas. Então muita gente tem esse preconceito, fala de fanfiction, ah não, vou pegar o personagem e vou fazer ele lá, né? Não é só isso, tá? Existem várias outras categorias, a hentai é uma delas. E a Lime, ela é como se fosse um hentai, só que mais tranquilo. Então tem insinuações e tudo mais, mas não tem nada explícito, tá? Outra bem famosa, são as crossovers. Então, crossover, você vai ver muito, se você for pegar em site de fanfiction para pesquisar, você vai ver, listar crossover, você quer histórias com crossover. Crossover nada mais é que eu pego um personagem de um mundo, um personagem de outro e crio junto numa história só. Então, voltando a Harry Potter, eu pego o Harry de Harry Potter e pego, sei lá, o Joey de Friends e faço os dois conversarem em um outro universo. É basicamente isso. Enfim, eu tenho várias, tá? As principais realmente para vocês conhecerem são a crossover, que muita gente fala, e as hentais, a Lime. Então se você vê que a classificação dela é Lime ou é hentai, é proibido para menores de 18 no caso da hentai e menores de 16 no caso da Lime, tá? Porque tem insinuações ou de sexo ou de violência também, tá? Não é só sexuais em si. Mas é bacana, eu vou colocar também aqui na descrição alguns links de sites bem bacanas pra vocês, quem quer começar a aprender, tipo, a conhecer o mundo da fanfiction e tal. Tem o Nia Fanfiction, que é muito bacana, foi o site que eu comecei a ler e tudo, e eu acho que as pessoas escrevem muito bem, tem umas fanfictions bem legais. E vou colocar mais alguns, mais famosinhos assim, tá? Bom, galera, acho que é mais ou menos isso. Pra você que gostou e pra você que gosta de escrever, eu acho que uma coisa bacana pra você fazer é escrever sobre fanfictions. Pega aí o seu seriado favorito, seu filme, enfim, qualquer coisa, porque existem fanfics de tudo que você possa imaginar. E comece a escrever. Tem um site que você pode postar, não custa nada, é gratuito, tá? Só toma cuidado, tem algumas regrinhas, eu vou falar aqui as principais, de quando você for postar as coisas, suas histórias, né, no site. Primeiro, você tem que postar textos seus, não pode postar textos de outras pessoas, isso é meio óbvio, né, tem a questão do plágio. E mesmo que a pessoa te autorize a postar, se eu, sei lá, minha irmã faz um texto e fala, posta pra mim no teu nome, e você posta e eles descobrem, você sofre uma penalidade, então você é proibido de postar mais coisas, então realmente tem que ser textos da sua autoria.
Traduções também, por esse mesmo motivo, são proibidas. Não posso pegar um texto, uma fanfiction em inglês, traduzir para o português e postar, tá? Mesmo que eu tenha autorização, isso a gente não pode fazer. Não pode ter conteúdo que incentive a violência, alguma coisa assim, naquelas categorias que são para menores de 12 anos, tá? Então, aqueles que são para todos os públicos e tudo mais, não pode ter nada de violência ou sexo ou nada assim, no geral. Então, quando você fazer essa fanfiction, leia muito cuidadosamente para colocar a classificação indicativa, porque assim, todas as fanfictions elas têm classificação, assim como os filmes, tá? Você tem que fazer um texto de mais de 100 palavras, que é meio óbvio, né? Porque você não vai postar uma fanfiction de 2 frases, fica meio estranho, né? Você não pode incentivar o uso de drogas, tanto ilícitas quanto lícitas, então muita atenção nisso também. E você não pode usar histórias que realmente sejam de pessoas reais, então pessoas da vida real, atores e cantores de banda. Então, se você for fazer da sua banda, do seu cantor de banda, você tem que criar alguém imaginário, ou mudar um pouco o nome dele, pelo menos, porque não pode ser da pessoa real, tá? Essas regras são do site Nia Fanfiction, tá? Muda um pouquinho de site para site, cada site tem sua política, mas basicamente é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então você que quer escrever fanfiction, escreva, é muito bacana e você pode ficar famoso, porque sim, existiram pessoas que ficaram famosas e publicaram livros baseados em fanfictions. A nossa ilustríssima autora de 50 Tons de Cinza, ela começou escrevendo fanfictions, ela gostava muito de Crepúsculo e começou a escrever fanfictions de Crepúsculo, tá? E aí você me pergunta, mas como assim? 50 Tons então? É a história do Edward e da Bella? Não, lembra que eu falei no começo? São histórias originais, são outros personagens, outras características. Apesar de ter sido levemente baseado e tudo, ela pôde vender e ganhar muito dinheiro, por sinal, porque são histórias originais, personagens originais, tá legal? E não foi só ela, tá? Além dos 50 Tons de Cinza, a gente teve outros autores que tiveram suas obras, suas fanfictions publicadas. Como é o caso desses 2 livros aqui. O Infiltrada, a autora é Natália Marques. E também Entre a Nobreza e o Crime, da Jane Herman. Então as duas escreviam fanfictions, tanto que se você for pegar o livro pra ver, tá escrito primeira temporada. Por quê? Porque elas escreviam as histórias, lançavam e ficou muito comprido, então elas cortaram em temporadas. Os 2 livros são as primeiras temporadas. Dizem que elas também se basearam no Crepúsculo, eu não vejo porque todo mundo se baseia no Crepúsculo, mas enfim, não estou aqui pra julgar. Elas ficaram famosas, mais famosas que eu, e conseguiram ter suas obras publicadas. Então, se você tem talento, se você sabe escrever, escreva fanfictions, porque realmente a gente precisa, eu gosto muito, de descobrir com o livro, tá? Não vou dizer que eu era uma expert no assunto, porque eu tô mentindo, eu realmente comecei a descobrir esse mundo depois que eu li Fangirl, mas eu gostei muito, eu descobri as fanfictions de Friends que eu gostava, tem aquele filme do Orgulho e Preconceito que eu gostava muito e eu descobri umas histórias da visão do Sr. Darcy, ou então depois do casamento deles, o que acontece. É muito bacana, porque você se sente menos órfão do filme ou da série legal que você curtiu e que acabou, sabe? É muito bacana e a gente realmente precisa de pessoas talentosas para escreverem, porque também é muito chato, você pega uma fanfiction que não tá lá muito legal, acaba te desestimulando. Não tô falando que todas são ruins, não tô falando que todas são legais, como tudo, tem algumas ruins, algumas boas, mas a gente precisa de pessoas inspiradas. Então, se você escreva fanfictions, poste, deixe seus comentários aqui, se você curte, se você conhece outros sites, além dos que eu comentei, vou colocar aqui na descrição. Se você conhece algumas histórias legais, alguns sites bacanas pra indicar, comente aqui, dá um like aí no vídeo, ajuda a gente, se inscreve no canal e deixe seus comentários, a gente vai estar sempre tentando atualizar, colocando vídeos sobre filmes, sobre séries, sobre livros e falando de assuntos bem bacanas aqui no canal. Beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima.